Iniciamos o programa falando sobre café, esse produto tão característico e simbólico brasileiro que contém memória cultural e afetiva. Assista na reportagem. O cheiro do café já é parte da rotina de vários brasileiros e que já se tornou símbolo de cultura e economia do Brasil. Mas o caminho para sua consolidação no país foi longo, passando por diversas culturas e lugares do mundo. A gente tem que pensar o café como um patrimônio cultural vindo de um mundo africano, que passa por um mundo árabe, que também tem uma grande influência na formação da Península Ibérica e que, para além dessa história europeia do norte que nós contamos do café, ou então do mundo francês, há uma história do café no mundo português. E essa história começa a partir dessa importação para o Brasil, que, digamos assim, vulgariza no sentido de popularizar o consumo do café no mundo. O café chega no Brasil e se transforma em um dos principais produtos de exportação, inclusive se tornando a base da economia durante o Brasil Império. Mas, infelizmente, ele também carrega um passado marcado pela dor e sofrimento dos povos escravizados. Chega no Brasil, até que ele se tornasse um bem, um insumo de consumo mundial, é um consumo de luxo ainda, né? Ainda não havia se popularizado, os iluministas consumiam café, né? A nobreza passou a consumir café e o Brasil começou a atender a esse mercado, especialmente o Brasil Império. A botânica era das disciplinas mais importantes do século XVIII, que ela representava economicamente a diferença entre um estado e outro. Os estados colonizadores disputavam isso. E a escravização alimentou esse cultivo do café. E no século XIX vieram mais africanos aqui para cá, por causa do café também, do que em todos os séculos anteriores, inclusive com a escravização, que era até legalmente inviável, porque ela já tinha sido proibida e ela continuava sendo feita de forma clandestina. É importante que a gente pense no peso humano dessa produção. Por muito tempo, carregadores de sacos de café respiraram esse café, morreram de infarto, aceleravam a circulação, tinham silicose, que respiravam pó de café em galpões fechados, sem o respeito à qualidade de vida e de trabalho, né? Que eram os nossos escravizados, dos quais, inclusive, nós descendemos. Em cada canto do mundo, o café tem o seu significado. Por exemplo, na Etiópia, ele faz parte de uma cerimônia tradicional, sendo realmente um ritual sagrado e importante para a cultura. Na Turquia, o café está presente em todos os momentos, em noivados, encontros familiares e até em rituais de luto. E ainda a prática da taciografia, a leitura da borra para prever o futuro. E no Brasil, ele é o convite para uma boa conversa. O café se tornou uma marca que está presente no cotidiano da maioria das pessoas, sendo um verdadeiro ponto de encontro. No século XVII para o XVIII, é o consumo em sociabilidade, né? Já ocorria da bebida, mas aí com leituras, com discussões intelectuais, um certo espaço, vamos usar uma palavra moderna, gentrificado, é um espaço, digamos assim, elitizado, né, do consumo do café. Então você passa a chamar de café esse espaço onde a intelectualidade, essa burguesia letrada se reúne. Então esteve no alimento de muitas revoluções, movimentos intelectuais, a exemplo do próprio iluminismo, das suas variações nos diversos países europeus, né? Mais tarde ele ganhou esse status de consumo familiar. Com o crescimento do consumo de café e o interesse por novas experiências, as cafeterias foram ocupando seus espaços na cidade. O Chevu Café é um exemplo disso. Hoje, ela ocupa também o Hospital Help e o Museu de Arte e Ciência de Campina Grande, proporcionando um ambiente acolhedor e perfeito para a socialização. Eu digo que o café é uma pausa para o turbilhão que a gente vive no mundo de hoje, né? Eu acho que você ter uma pausa para tomar um café, para conversar com um amigo, para ter esse processo de contato físico, que hoje tudo é muito virtual, né? O espaço de uma cafeteria, ele precisa passar esse momento de tranquilidade. Então eu acho que ela é essencial e tem para todos os gostos. O café remete você a tudo. Uma fumaça que sobe, você lembra do bule de café da casa da avó. Um café que uma pessoa toma, lembra da pausa que você dá no trabalho. Em casa, você reúne a família para tomar um café da tarde. Então o café
Ele está na vida de todo mundo, agora não tem como tirar. Eu espero que o meu café traga muito amor e que faça com que as pessoas se unam em volta de uma mesa para trocar experiências e transbordar amor, porque isso move o mundo. O café está presente em muitas lembranças, sejam da casa da avó, do café preparado pela mãe, pelas conversas entre amigos. E tudo isso desperta memórias afetivas que atravessam gerações. Eu lembro de quando eu era guri. Meu pai fazia o café 4 horas da manhã, a gente tomava aquele café para ir para o curral tirar leite. E aí até hoje ficou, e eu gosto muito de café. Sempre que eu chego de viagem, convido os amigos, tem uns amigos meus aqui que a gente se reúne sempre uns 2, 3, 4 fins de semana para tomar aquele café gostoso. Eu sempre até paro um dia da semana, ficar com minha família, tomar um cafezinho, conversar com aquele momento afetivo, sabe, familiar. Meus avós, eles plantavam café no sítio, então a gente foi criada tomando café, né? Voltando lá ao meu tempo de criança, eu lembro da casa da minha avó, o café pilado num pilão, botava no fogo com rapadura, queimando uma panela de barro e ia para o pilão. Eu até fiz isso na casa da minha avó. E era uma coisa bem forte, um café, um cheiro maravilhoso que até hoje eu sinto. E o café da minha mãe eu não esqueço nunca. Aqui é que discute religião, política e futebol. Todo mundo briga com todo mundo e todo mundo sai abraçado tomando um cafezinho. É o poder que ele tem de agregar pessoas. A memória mais remota que eu tenho do café é aquela cortesia própria do sertão, né? O café sendo feito, né? Em pote de barro. Então é uma maravilha. O café é o sabor porque é delicioso, mas é também exatamente esse lugar de encontro, troca de ideias, de estreitamento de amizades. Então o café eu acho que remete sobretudo a esse ambiente de sociabilidade. Mais do que bebida, ele é símbolo de afeto, acolhimento e conexão com nossas raízes.